Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo por aí? Vocês estão se cuidando, né? Evitando sair de casa. Espero que vocês estejam bem. Hoje na aula a gente vai falar sobre estereótipo, preconceito e discriminação. Então a gente vem seguindo uma linha, né, nessa disciplina. Nós falamos, primeiro retomamos algumas ideias, né, uh, centrais aí da psicologia social, do seu desenvolvimento, as principais correntes, e a gente depois falou sobre os processos de socialização. E aí, inclusive tentando linkar com o tema da aula passada, né, que é como os processos de socialização fazem com que a gente aprenda, né, valores, costumes, que podem ser vistos por nós como aqueles que são universais, né? Que são compartilhados por toda a humanidade. Então, por vezes julgamos aquilo que é diverso do que nós aprendemos, né? Dos resultados do nosso processo de socialização, como inferior, primitivo, não civilizado, né? E aí isso existe um termo, né, para denominar essa postura, que é o etnocentrismo. O etnocentrismo nos ajuda, né? Ele deu algumas ideias que vão auxiliar para que a gente compreenda então os conceitos de estereótipo, preconceito e discriminação, que a gente vai ver na aula de hoje. Esse é um tema muito grande, a gente poderia ficar várias aulas falando sobre isso. Muito provavelmente a gente não vai conseguir falar tudo que eu preparei na aula de hoje. A gente precisa adotar várias perspectivas, pensar isso sobre diferentes olhares, e especialmente nós temos que ter em vista que nós somos psicólogos, né? Vocês estão estudando para se formarem psicólogos. Então vocês precisam estar atentos. Acho que é algo que o Ronaldo tinha comentado no grupo, né? A Elisângela tinha complementado. A gente tem que sempre estar atento em como esses processos eles estão impactando a constituição do indivíduo, a sua subjetividade, né? Então a gente não pode perder de vista esses conceitos que estão sendo trabalhados aqui nessa disciplina lá na frente, quando a gente estiver atuando como psicólogos em instituições, né, junto ao SUS ou ao SUAS, né, da assistência social, ou mesmo na atuação clínica. Então, é importante que vocês já tentem, mesmo quando a gente estiver falando de conceitos mais gerais, sempre buscar esse link com a prática que vocês vão ter como psicólogos, tá bom? Bom, infelizmente, não faltam exemplos sobre preconceitos, né, que estão presentes na nossa sociedade. Então, a gente fala, né, e existem muitos estudos dentro da psicologia social, né, analisando os impactos de preconceitos religiosos, relacionados à idade, né, então preconceito contra o idoso, obesidade ou gordofobia, né? Preconceitos de gênero, tá? A transfobia, o machismo, preconceitos relacionados à orientação sexual. Então a gente tem a homofobia, preconceitos relacionados a imigrantes, a xenofobia. Então nós temos vários exemplos, né? De quanto os preconceitos têm impactos graves, né? Em várias dimensões. Então a gente vai poder analisar os efeitos de preconceitos numa dimensão sociológica, numa dimensão de saúde pública e também os impactos que os preconceitos pode gerar numa dimensão psicológica, né, na constituição do sujeito. Bom, acho que a gente conseguiria colocar até outros exemplos aqui de preconceitos graves, né,
né, presentes na nossa sociedade. E o racismo, que nós vamos falar, né, se não der tempo hoje, mas talvez na próxima aula, que a gente então se dedica um tempo falando aí sobre o racismo, que é um dos preconceitos mais graves, né, com maiores impactos na sociedade brasileira. Bom, quando a gente fala então preconceito, estereótipo, discriminação, racismo, sexismo, geralmente esses conceitos se confundem. Né, no dia a dia a gente acaba usando alguns desses conceitos como sinônimos. Todos eles têm peculiaridades, então são conceitos diferentes uns dos outros, porém eles se sobrepõem. Então a gente vai tentar abordar um pouquinho cada uma dessas terminologias, né? A gente não vai conseguir esgotar esse assunto, não temos tempo para isso, né? Mas é importante que vocês tenham uma noção geral para poder, então, compreender as peculiaridades, as especificidades de cada um desses conceitos. Bom, falando de preconceito, então nós temos que a essência do preconceito, né, aquilo que caracteriza o preconceito, é um julgamento negativo, preconcebido, então, né, que a gente fala assim, anterior ao contato, né, anterior à experiência de um grupo e seus membros individuais. Importante dizer, né? Eu coloquei ali como um PS no slide. O preconceito, quando a gente está falando preconceito, preconceito é uma atitude. O que é isso mesmo, professora? Vocês lembram que eu comentei com vocês, né? Atitude para a psicologia social não é um comportamento, mas sim um posicionamento, né? É um elemento cognitivo. Então, quando eu digo que preconceito é uma atitude, eu estou falando do que eu acredito, né? De uma crença, de um posicionamento. A discriminação, por outro lado, é uma ação, é uma conduta. Então, a discriminação é quando é a expressão, né, do preconceito. Preconceito é algo, um posicionamento interno, entende? É uma crença, é um valor. E a discriminação é a ação, é a conduta, né, decorrente do preconceito. Isso é a gente então já faz uma diferenciação entre dois conceitos que às vezes a gente acaba utilizando como sinônimos, tá certo? Então, o que é criminalizado no Brasil? O que é crime? A discriminação, que é aquilo que eu posso observar, né? Que é aquilo que eu posso ver, que eu posso averiguar. O preconceito, ele pode existir, né? Sem que eu consiga visualizá-lo através de atos de discriminação. Então, né, eu posso ter preconceitos que não são facilmente acessíveis, né, a todo mundo. Aqui, pessoal, eu trago para vocês a definição formal de preconceito. Então, vamos lá, né? Essa é a definição clássica, né, de preconceito. Vocês podem anotar se vocês estiverem aí com o caderno. Então, preconceitos são ideias pré-concebidas, carregadas de juízo de valor, ou seja, cheias de um posicionamento afetivo, né? E anteriores às nossas experiências com o outro, com a diferença, com a diversidade. Então, quando eu falo, né, anteriores às nossas experiências com a alteridade, é o mesmo que dizer anteriores às nossas experiências com o diferente, com a diversidade. Né? Então, que compõe nossa consciência de mundo culturalmente. São essas ideias pré-concebidas, cheias de julgamento, né, de juízo de valor, que eu tenho mesmo antes de ter
um contato, né, experiência com aquele grupo que é diferente de mim, né, que é diverso, que representa ali costumes, valores diferentes daqueles que eu aprendi, né, através dos meus processos de socialização. Então, essa é uma definição formal de preconceito. Bom, muitas vezes essas avaliações negativas, esses juízos de valor, né, que a gente usa no senso comum, né, que marcam o preconceito, que caracterizam o preconceito, que estão lá na definição do que é preconceito, muitas vezes elas estão sustentadas por estereótipos. A gente já viu estereótipos na disciplina passada, em Psicologia Social 1. Eu quero ver quem lembra, né, dessa definição de estereótipo. O estereótipo é quando a gente faz uma redução de um grupo de pessoas, de um grupo cultural, né, de uma nacionalidade. Quando a gente reduz esse grupo de pessoas que partilham de algumas características, a gente reduz a uma ideia muito simplista e generalizada. E geralmente esses estereótipos, né, então essas ideias muito simplistas e generalizadas sobre um grupo de pessoas, elas estão associadas também a afetos muito negativos, né? Então, eu trouxe aqui uns exemplos de estereótipos para vocês. A gente tem, né, o exemplo de um estereótipo de um chinês. Então, a pessoa, quando fala chinês, ela já associa o chinês a algumas características muito, né, gerais, generalistas e simplistas sobre o que é o chinês ou o que é o francês, né? Então ali na imagem a gente vê bem essas características aí que se reduz. Imagina a quantidade de pessoas, né? Como ali os brasileiros, a quantidade de brasileiros que existem, a complexidade do povo brasileiro, que é reduzida num estereótipo relacionado a futebol, carnaval, malandragem. Então, quando eu faço essa redução, né? Quando eu associo um grupo enorme de pessoas, complexo, a poucas características assim simplistas, a gente está falando de um estereótipo. Então, elas são representações simplistas e tipificadas sobre o outro. E aí, essa redução, né, se caracteriza aí, né, por alguns elementos que a gente escolhe, né, para generalizar um grupo de pessoas que, inclusive, pode, né, apresentar uma série de outros elementos, mas que no estereótipo aparece um ou dois desses elementos. Então, assim, pessoal, o que acontece? Nós temos esse processo natural, né, de tentar categorizar as nossas experiências, né, os objetos. A gente viu, né, que essa é uma das competências cognitivas, a criação desses agrupamentos, desses esquemas cognitivos que vão dando ordem, né, que vão fazendo com que eu tenha lá um conjunto de informações prévias, né, sobre determinados assuntos, sobre determinados eventos, né, porque se eu não tivesse essa organização em esquemas mentais, né, toda a experiência ia ser completamente nova, eu não saberia o que fazer. Então seria muito caótico. Então esse é um processo natural. O que acontece é que o estereótipo, além, né, então dessa característica aí de que a gente tenha informações, né, organizadas prévias sobre um determinado evento, situação, grupo de pessoas, objetos, é que no estereótipo é uma visão muito simplista desse grupo de pessoas. Geralmente, eu aprendo também, junto com o estereótipo,
valores negativos associados àquele grupo de pessoas. E quando eu falo de estereótipo, é porque eu estou reduzindo aquele ser humano às características de um estereótipo. Então é como, por exemplo, eu pensar, então tem lá um colega, né, de sala de vocês, que é uma pessoa, então tem sofrimentos humanos, tem, né, uma complexidade, tem várias características, mas, sei lá, é muito bom em matemática. E aí a gente pega esse grupo, então, de pessoas que são muito boas em matemática, e aí reduz esse colega aos estereótipos, a 3 ou 4 características simplistas, né? Do tipo, então ele é nerd, então ele não gosta de sair. Enfim, eu pego uma, né? Então eu reduzo um ser humano na sua complexidade a algumas características que eu mesma elegi, né? Assim, que inclusive são compartilhadas, né? Foram aprendidas por mim através do processo de socialização. Na maior parte das vezes que a gente aprende, né? A partir daquilo que diz a cultura dominante. E então eu faço essa redução, né, da pessoa aos características que eu atribuo a um grupo da qual ela faz parte. Entendem? E aí o que acontece? Então, esses estereótipos, essa visão simplista, né? Essa redução que eu faço, né? Daquele grupo de pessoas a algumas características, isso vai, inclusive, ocorrendo de uma forma que eu passo a identificar, a partir dos estereótipos, a posição, né, que aquele grupo de pessoas ou que aquela pessoa ocupa dentro desse jogo de desigualdades, né, que a gente vive. Então, por exemplo, assim, se eu tenho lá, se eu já, né, então se eu reduzo a pessoa a um estereótipo que eu tenho do que é ser obeso. Aí falar a pessoa é pessoa que tem falta de vontade, a pessoa que não se esforça, que não tá nem aí pra saúde, feia, sei lá. Aí eu reduzo, né, a pessoa a esse estereótipo e a partir do momento que eu, né, olho aquela pessoa, que eu interajo com ela, eu consigo localizar onde essa pessoa se encontra nesse jogo de desigualdades que a gente vive. E aí quando a gente vai falar de Brasil, lógico, no mundo também, né, mas trazendo para nossa realidade, pensando lá a vertente da psicologia social crítica, né, que olha para os problemas que enfrentam os países latino-americanos, o Brasil. Quando a gente traz isso, né, para o Brasil, a gente pensa especialmente que os efeitos nocivos da criação de estereótipos, né, eles são muito marcados, muito graves, assim, tem consequências em termos de estrutura social mesmo, para as populações que são socialmente vulneráveis. Então a gente pode pensar estereótipos de todos os tipos, né? A gente tem, sei lá, a loira burra, porque psicólogo fala demais, porque todo jogador de futebol fala errado. Eu posso ter um monte de estereótipos. Pessoa que mexe com computador é nerd. Eu posso ter, né, estereótipos dos mais variados possíveis, né? Todos eles são ali, né, estão de mãos dadas com uma série de preconceitos. Mas é que quando a gente fala de Brasil, né, as consequências mais dramáticas relacionadas aos estereótipos são os estereótipos das pessoas em situação de vulnerabilidade social, que são quilombolas, negros, indígenas, populações ribeirinhas,
refugiados. Então, essas populações geralmente vivenciam, então, consequências dramáticas dos estereótipos né, que estão em vigor, assim, historicamente há muito tempo no Brasil. Esses estereótipos, né, fazem com que essas populações elas sejam constantemente, elas vivenciem constantemente exclusão social. Então, a essas populações, né, muito então em decorrência dos estereótipos associados a elas, elas vão vivenciando então situações de exclusão nas diversas instituições sociais mesmo, né? Então, isso tem impactos no processo de escolarização, de entrada no mercado de trabalho, de segurança pública, de saúde, né? Esses impactos dos estereótipos, né, dessas populações em situação de vulnerabilidade social, eles vão fazendo com que eles vivenciem uma série de exclusões sociais, né? E se tornem, então, minorias psicológicas, né? E que a gente precisa olhar para isso, né? Então, como psicólogos sociais, pensar nessa formação, né, de minorias psicológicas. E lógico, quando a gente fala isso, a gente está falando de um processo histórico, né, de desigualdade já muito antigo e profundo, né, enraizado no Brasil. A exclusão social, por sua vez, né, então trago para vocês de novo uma definição formal, é um processo dinâmico, né, está em constante mudança, não é estático, multidimensional, porque envolve vários elementos, né, por meio do qual se nega aos indivíduos por motivo de raça, de etnia, de gênero, né, outras características que definem esse indivíduo, se nega a esses indivíduos o acesso a oportunidades e serviços de qualidade que lhe permitam viver, né, fora da pobreza. Então são assim, né, o acesso à saúde, à educação, a emprego, né, a cultura, certo? Quando a gente nega isso a algum grupo de indivíduos, né, um indivíduo por suas características, né, então a gente está aí promovendo exclusão social. Gente, eu sei que essa aula ficou um pouco mais pesada de conceitos e definições. Vocês vão ver nos slides que eu vou disponibilizar para vocês que a partir desse ponto ela se torna um pouco mais prática, né? E a gente vai trazer exemplos, né, mais relacionados né, ao nosso dia a dia, conseguir visualizar melhor esses conceitos. Mas para que o vídeo não fique tão grande, né, e que vocês não tenham dificuldade de assistir, eu encerro por aqui a aula de hoje. Na próxima aula a gente volta pensando um pouco